Ação proponho. Oi, Tá. pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutora Karina, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Que bom Tudo. estar com vocês aqui hoje. É um prazer tê-la aqui conosco. Nós estamos aqui com a doutora Karina, médica neurologista do Hospital Universitário Gafraguinli, do Rio de Janeiro, e vamos fazer uma live hoje. E é a nossa última live dessas lives especiais que nós fizemos no mês de junho. Estamos encerrando aqui com chave de ouro com a doutora Karina. Tivemos para estar com ela em março, né, doutora Karina? Tivemos o nosso Nossa, simpósio no Rio de Janeiro era uma interrompido. expectativa grande. Tínhamos todos os lugares já lotados, Exatamente. totalmente lotado Tudo já, programado. tudo programado, e a uma semana do evento nós tivemos que cancelar por conta dessa pandemia A aí, gente foi infelizmente, surpreendido, né? né? Uhum. Foi. Ainda poucos dias antes ainda achávamos que íamos conseguir fazer, mas a coisa A tomou um gente vulto. ainda ficou na dúvida se cancelava ou não, segurava um pouco mais, mas infelizmente teve que ser cancelado. Infelizmente a coisa se mostrou, o coronavírus se mostrou que veio, né? Não foi brincadeira, Com não. certeza. E acho que foi mais seguro mesmo a gente dar um passo Ah, atrás, mas para dar um enorme para frente agora, porque o evento está bem interessante, né? tá, não, verdade, verdade. Nem poderíamos arriscar todos os pacientes, nem nada disso, né? Quando a gente estava tentando ainda fazer, eu acho que nenhum de nós, pelo menos nós leigos, não tínhamos ideia que a coisa viria com essa Não, força, com né? certeza. Era um caso ou outro, a coisa estava começando, a gente achou, não, acho que dá, isso pode não ser tudo. Vamos ser otimista, Pelo né, amor de para poder fazer a Deus. coisa. Pois é, pois é. Mas tudo bem, vamos lá. Uhum. Pessoal, eu queria, antes da doutora Karina começar, eu queria lembrar a todos que a gente tem uma campanha muito importante, que é a campanha dos Anjos da Procura. A gente está fazendo essa campanha porque a associação ela vive exclusivamente de doações de pessoas físicas e jurídicas. Nós não recebemos nenhuma verba governamental. E a associação, ela, além de ter agora uma sede, nós começamos com a sede em novembro, e logo em março já tivemos que deixar ela desativada, mas está alugada, né? Então a gente tem uma despesa com a sede, nós temos 2 assistentes sociais, e além dessa despesa, nós temos uma outra despesa que é importante, que é uma despesa com correios, que a gente faz envio de insumos que a gente doa, e empréstimos de equipamento. Doutora Karina, só para a senhora saber, a associação dispõe de 152 equipamentos respiratórios, entre 84 PAPs, e o resto são equipamentos de suporte à vida e cough assist. Poxa. E esses são todos emprestados para pacientes do SUS, principalmente estados que não têm, no caso do Rio de Janeiro, que tem a TDN, São Paulo também tem a TDN, no Rio a TDN cobre o estado todo, em São Paulo cobria, hoje cobre só municípios de 150 mil habitantes, e quando não tem uma TDN, que dá um suporte normalmente rápido, quando a pessoa sabe o fluxo, né, pelo menos para o BIPAP, principalmente na região norte, nordeste, estados do Mato Grosso do Sul, o BIPAP tem demorado demais a portaria que é segura, né? Então, é uma questão muito séria e a gente tem estão todos em sistema de comodato com os pacientes. E os equipamentos de suporte, esses sim, estão todos espalhados pelo Brasil, e a gente, a cada 10 mil horas, eles têm que ir para manutenção. Para você ter uma ideia, a manutenção do Trilogy ou do Astra custa em torno de 13 a 15 mil reais. Então, paulada na nossa cabeça fazer essa manutenção. O paciente nunca pode
colaborar, mal e mal ele pode, às vezes, mandar o equipamento pelo correio para nós, às vezes a gente tem que mandar o dinheiro para ele devolver o aparelho para ir para a manutenção, porque são pacientes extremamente, uma condição muito simples mesmo, muito humilde. Assim, essa campanha é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Na pandemia, as pessoas que nos ajudam também vêm sofrendo uma diminuição de renda, e as empresas também. Então, a gente houve uma interrupção das doações que a gente tinha. Então, a gente fez que as pessoas possam colaborar com R$10, com R$20 por mês. A gente tem 25 mil pessoas no nosso grupo. Eu falo que se dessas 25 mil, se 1.000 doarem R$10 por mês, já são 10 mil que já é importante. Então, é por isso que a gente está com essa campanha, que ela é muito importante para a gente. Bem, isso, eu queria passar a bola para você começar a se apresentar e começar a sua aula aí. Eu estou aqui, vou deixar o meu microfone mutado, mas estou te escutando. Se precisar de mim, é só chamar, tá bom? Obrigada. Imagina. Então, boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É a minha primeira vez aqui com vocês. Foi aí uma sequência de aulas e de informações muito importantes, né? Esse mês todo. E fico feliz de ter um espacinho para conversar com vocês, para me apresentar, para aqueles que não me conhecem. Eu sou neurologista. Eu tenho mestrado em neurociências pela Universidade Federal Fluminense. Sou professora de neurologia e de semiologia da Faculdade de Medicina da Unirio e faço um projeto no Hospital Gafreguini, que é o hospital vinculado à universidade, para atendimento de pacientes com doenças raras. O nome desse projeto se chama Day Hunter, não sei se vocês conhecem, e está sendo uma experiência muito boa para mim. Eu estou gostando muito. A gente faz esses atendimentos às quintas-feiras, então sou eu como neurologista, uma equipe multidisciplinar, que atualmente a gente tem uma fono, uma fisiorrespiratória, uma psicóloga e uma neuropsicóloga, e os residentes em formação em neurologia trabalhando junto às quintas-feiras. Então, é uma quinta-feira de muita experiência de vida, muito aprendizado, muita troca de informações, e eu saio de lá sentindo que eu fiz a diferença para alguns pacientes, né? Então, é um projeto que eu estou gostando bastante. Depois, no final, eu vou dar algumas informações sobre o projeto para aqueles que quiserem conhecer também. Tá? Então, eu faço esse projeto lá e tenho alguns pacientes com esclerose lateral amiotrófica, além de outras doenças neurológicas, né, raras. Então, hoje vou falar da fisiopatologia e do manejo da esclerose lateral amiotrófica. Não vou abordar tantos detalhes de medicação, porque foi a aula do Dr. Rodrigo, né, uma aula excelente, eu assisti a aula dele. Então, falando um pouquinho da esclerose lateral amiotrófica, é uma doença, como vocês sabem, né, uma doença degenerativa crônica, acomete os neurônios motores. Então, uma característica da doença é não apresentar sintomas sensitivos, pelo menos no início do acometimento. A prevalência é de 5 a cada 100 mil indivíduos. Patogênese ainda não é conhecida exatamente. Existem algumas hipóteses, tá, do porquê essa doença acontece, mas a patogênese definida ainda não tem uma definição real de como ela acontece, tá? 5 a 10% dos casos são genéticos. E aí, se a gente for olhar nos artigos, né, mundiais, a mutação descrita como mais comum é a C9orf72. Mas a gente sabe que aqui no Brasil, outro tipo de mutação é mais comum, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Acredita-se que tenha algum fator ambiental influenciando o início da manifestação dos sintomas. A gente chama como um fator gatilho, né? E existem algumas suposições de alguns fatores ambientais envolvidos que a gente também vai falar ao longo da aula. Uma questão importante é que quando que a gente vai suspeitar da esclerose lateral amiotrófica? Então, se o paciente se apresenta com história de fraqueza progressiva, sem acometimento sensitivo,
associado a um exame físico com comprometimento de primeiro e segundo neurônios motores. Então, a característica para nós neurologistas, se o paciente apresenta sintoma de primeiro e de segundo neurônio motor, são poucas, se não nenhuma doença na neurologia, além da esclerose lateral amiotrófica, tem essa característica de acometimento de primeiro e segundo neurônio. Existem doenças que acometem primeiro, existem doenças que acometem segundo, mas os dois juntos, caracteristicamente, a esclerose lateral amiotrófica. Só dando abrindo um parêntese aqui, a gente teve um probleminha na hora de apresentação da aula, então eu tinha colocado algumas animações para as informações irem aparecendo devagarzinho e não ficar tão poluído, mas a gente acabou não conseguindo fazer dessa maneira, então as informações estão aparecendo aí para vocês, e eu vou devagarzinho ressaltando aquelas que forem mais importantes. Não existe um exame diagnóstico definitivo, né? Então, a gente, quando está diante de um paciente com acometimento de primeiro e segundo, a gente tenta excluir outras hipóteses diagnósticas, mas não tem um exame confirmatório. A eletroneuromiografia dá para a gente alguns dados importantes a favor da doença. A ressonância magnética de crânio e coluna cervical serve para você excluir outras doenças. Não é que a gente vá olhar nessas ressonâncias e um achado, aquilo ali mostra que é esclerose lateral amiotrófica. Não, na verdade é para excluir outras doenças que podem se manifestar de maneira parecida, né? E quando a gente suspeita de uma causa genética, quando o paciente tem história familiar, ou se apresenta numa manifestação atípica, que vale a pena a gente fazer uma investigação genética, a gente solicita o exame, a pesquisa da mutação, que aí vai mostrar para a gente que é o diagnóstico. Mas se o paciente não tem uma forma familiar, o exame genético não vai trazer, assim, grandes informações. Eu sempre ressalto, quando eu vou falar de esclerose lateral amiotrófica, a fundamental importância da equipe multidisciplinar, né? Então, a gente vai falar aí de alguns tratamentos, né, que prolongam a sobrevida em 3 meses, em 4 meses, mas a equipe multidisciplinar, a fisioterapia respiratória, o acompanhamento nutricional do paciente, a fono, conseguem fazer uma sobrevida muito maior desses pacientes. Então, para mim, é óbvio que a gente tem que ir atrás de uma medicação, né, que mude o prognóstico da doença, que trate definitivamente a doença, é óbvio isso, mas a equipe multidisciplinar é fundamental no momento que a gente está hoje dos estudos científicos. Tem algumas medicações, né, como o Riluzol e o Edaravone, eu vou falar mais detalhadamente para frente. A doença também é chamada de doença de Charcot, que levou o nome do neurobiólogo, neurobiologista que descreveu a doença em 1869, e nos Estados Unidos também é chamada de doença de Lou Gehrig, em homenagem a um jogador de beisebol que desenvolveu a doença em 1930. Então, ela pode vir com esses dois nomes, e isso já foi motivo de confusão. Recebi um paciente que, na eletroneuromiografia, eu entendo até que o neurofisiologista não quis colocar esclerose lateral amiotrófica, né, suspeita de, para talvez não assustar o paciente, e colocou como doença de Charcot, né? Então, os achados sugerem doença de Charcot. E existe uma doença na neurologia que chama doença de Charcot-Marie. E o paciente veio para mim achando que era Charcot-Marie, que tem um prognóstico diferente, tem uma evolução diferente, e aí a gente ficou naquela situação, né? Como falar para o paciente que não é essa doença? Achou que o exame tivesse errado, aí eu expliquei, não, na verdade, a doença de Charcot é a esclerose lateral amiotrófica. Então, é bom conhecer esses nomes para vocês saberem, e estiverem diante de alguém com uma situação parecida, saber avaliar que não é doença de Charcot-Marie, né? Então, falando um pouco da epidemiologia, ela é mais comum em homens do que em mulheres, isso pelo menos na forma esporádica. Então, a todo momento eu vou falar forma esporádica ou forma familiar, que a forma familiar é aquela em que tem uma mutação conhecida e que tem uma herança genética, tá? Acomete os pacientes em torno de 60 anos na forma esporádica, né? A forma familiar acomete pacientes com uma idade menor, né? Os artigos falam em torno de 50 anos, mas a gente sabe que pacientes mais jovens também podem desenvolver a doença. O prognóstico é em torno de 2 a 5 anos, mas eu também não gosto de falar dessa maneira, porque a gente sabe casos em que pacientes
em 10% dos casos, na verdade, os pacientes podem viver mais de uma década, né? Então, não é para a gente ficar muito fechado nisso, né? Mas é o que a maioria dos trabalhos falam, né? Em 2 a 5 anos. Os grupos de maior risco, em que a gente tem que ter um cuidado, né, maior, são os pacientes idosos, os pacientes com sintomas acometendo a região bulbar, e aí a gente se refere à região bulbar quando o paciente tem falta de ar, dificuldade na articulação da fala e dificuldade de deglutição. Então, esses pacientes têm um risco maior de evoluir com broncoaspiração, ou seja, quando o paciente engole, então a gente entende grosseiramente, né, falando, a gente tem 2 tubos, né, vamos dizer assim, que seria a traqueia e o esôfago, eles são bem próximos, e tem uma musculatura aqui, que quando a gente vai engolir, fecha a traqueia. Quando a gente vai respirar, fecha o esôfago. Isso é um músculo. Então, esse músculo, com a doença, pode ir enfraquecendo. E aí, o paciente, quando vai engolir, ao invés de ele fechar a traqueia, ele fecha, mas não fecha corretamente. E aí engole o alimento ou a saliva, ao invés de ir para o esôfago e seguir para o estômago, cai na traqueia e vai para o pulmão. E aí o paciente broncoaspira. Então, principalmente os pacientes que têm sintomas bulbares têm maior risco de evoluir com broncoaspiração, e os pacientes que não têm sintomas bulbares no início da doença podem evoluir assim, com a progressão. Então, esses pacientes têm que ter uma atenção primordial, e alguns pacientes que evoluem com déficit cognitivo também. Apenas 10% dos casos têm caráter genético, e existem diversas mutações, mais de 20 mutações já foram descritas. A maioria é autossômica dominante. O que quer dizer isso, né? Que não poupa a geração, então um paciente acometido, o filho pode ter um acometimento também, e assim por diante. Existem formas autossômicas recessivas, mas são muito menos comuns, tá? Novamente, a mutação mais prevalente, né, no mundo, de uma maneira geral, é a C9, tá? Acomete em torno de 30% a 40% dos casos. Pode ter um componente de demência frontotemporal. A demência frontotemporal é um quadro cognitivo, né, degenerativo, e que, diferente do Alzheimer, o Alzheimer tem muita alteração de memória, o paciente fica muito esquecido. A demência frontotemporal tem muita alteração comportamental. Então, o paciente perde um pouquinho da memória, da cognição, mas ele também tem um fator comportamental importante. Outras mutações que já foram descritas, né, foi a mutação que codifica, né, a superóxido dismutase, né, SOD1, que foi a primeira mutação descrita, dá uma doença com uma evolução mais rápida. A que codifica a proteína FUS, e é uma mutação que acomete pacientes mais jovens. A TDP43, que tem muita relação também com demência frontotemporal, e a VAPB, que é a mais comum aqui no Brasil, a mais prevalente aqui no Brasil. Então, dependendo também do tipo de mutação, o paciente tem um prognóstico e um fenótipo. O fenótipo é a maneira como a doença se apresenta, né? O genótipo é como aparece a alteração no material genético, e o fenótipo é como a doença se manifesta, os sintomas que o paciente apresenta. Então, dependendo da mutação, o paciente vai ter um fenótipo diferente, mais agressivo ou menos agressivo, com mais sintomas. Então, é muito importante o médico que está atendendo o paciente ter esse conhecimento. Então, aqui era para vir de uma maneira diferente essa informação, né, com uma animação diferente, mas já que os fatores genéticos ocorrem no período gestacional, ou seja, é uma alteração do material genético, por que a doença só se manifesta anos depois? Então, por isso que veio essa ideia de que alguns fatores ambientais pudessem estar envolvidos também na manifestação, ou funcionar como gatilho para o desenvolvimento da doença, né? Então, o tabagismo, tem muitos estudos e muitas informações em relação ao tabagismo, produção de radicais livres por consequência do fumo, e que podem ser tóxicos, né, para o material genético, e também funcionar como um gatilho para o desenvolvimento da doença. Traumas cranianos, então, tem a história de aqueles esportes mais agressivos, com traumas repetitivos, o paciente desenvolver manifestações da doença. Exposição a metais pesados
como chumbo, cobre, por exemplo, presente em indústrias, em pilhas, né, indústrias que fazem pilhas, o arsênico também, que pode estar presente em materiais de agricultura. Então, às vezes, na agricultura, né, quando eles ultrapassam a quantidade de arsênico, isso pode ser tóxico, né, para aqueles que vão fazer a ingestão dos alimentos. Solventes e pesticidas também podem ter materiais que podem funcionar aí como um gatilho e mudar, alterar o material genético, favorecendo o aparecimento da doença. Em relação com alguns vírus também, né, como o enterovírus e o herpes vírus. Então, a gente acredita que, além da mutação, alguns fatores ambientais podem fazer com que a doença se desenvolva. Como eu falei no início, não tem uma confirmação disso, mas é o mais sensato da gente entender que alguma coisa fora o material genético também pode estar envolvido. Então, esse aqui é um artigo que eu trouxe de 2018, muito interessante esse artigo. Se vocês quiserem, depois eu vejo uma maneira de passar para vocês, um artigo relativamente recente, e ele fala, numa parte, né, do texto, que muito se avançou no conhecimento da patogênese da esclerose lateral amiotrófica na última década, o que levou a grande otimismo nesse campo. Porque se a gente sabe por que ela acontece, é mais fácil, vamos dizer assim, né, da gente desenvolver alguma medicação para mudar a progressão, mudar o curso dessa doença. Então, realmente, muitos estudos vêm acontecendo. Todo ano eu participo esse ano, infelizmente, não por conta da situação toda, mas todo ano eu participo do Congresso Americano de Neurologia. Ano passado fui no Congresso Mundial e a gente vê quanto estudo tem em relação à esclerose lateral amiotrófica. Então, eu falo, né, isso nas consultas, né, no ambulatório, eu digo assim, vocês não estão esquecidos, né? Infelizmente, é uma doença que tem muitas, a gente vai ver, né, ao longo da aula, tem muitas hipóteses, né, para entender por que ela acontece, mas vocês não estão esquecidos, né? A comunidade científica está fazendo diversos trabalhos no intuito de descobrir a causa exata em uma medicação que mude esse curso da doença, né? E esse artigo trouxe isso e deu algumas ideias, algumas hipóteses para o motivo desse acometimento, né? E eu vou ressaltar mais para frente. Então, em relação à patogênese, o que acontece é degeneração de neurônios motores superiores e sinônimo, né, de primeiro neurônio motor. Então, quando a gente fala de primeiro neurônio motor e neurônio motor superior, do que a gente está falando, né? De que parte do corpo, onde é que está o primeiro neurônio motor? Então, essa figura aqui do lado, ela mostra para a gente o córtex cerebral. Então, o primeiro neurônio motor seriam esses pontinhos azuis. O primeiro neurônio motor, ele vai do córtex motor, que a gente chama, passa pela região do tronco encefálico e vai até a medula, até o segmento cervical, até o segmento torácico, até o segmento lombar. Então, o primeiro neurônio motor, ele vem do córtex até a medula. O segundo neurônio motor já são esses pontos verdes, e aí vem, então, da medula até o músculo. Segundo neurônio motor ou neurônio motor inferior. Então, como eu falei primeiro, poucas, ou se não exclusivamente, a esclerose lateral amiotrófica acomete primeiro e segundo neurônio, ou seja, acomete toda a via de primeiro e segundo neurônio motores, poupando a parte sensitiva, tá? Ocorre também, então, a degeneração dos segundos neurônios, que envolve o tronco cerebral, que é essa região aqui, mais ou menos, localizada nessa região, e a medula espinhal. Então, caracteristicamente, no início da manifestação, não apresenta sintomas sensitivos e o controle esfincteriano de urina e fezes, né, não está envolvido. Então, se a gente vê um paciente que chega com poucos meses de doença, que já tem sintoma sensitivo predominante e que já tem acometimento da musculatura esfincteriana, ou seja, incontinência urinária, incontinência fecal, deve fazer pensar em outra doença. É claro que com a progressão, com o passar da doença, pode acontecer de ter algum sintoma sensitivo, pode acontecer de ter uma dificuldade de controle de urina e uma constipação, por exemplo, tá? Então, falando mais diretamente da patogênese,
uma das hipóteses é da disfunção mitocondrial. Então, esse artigo aqui de 2009, que também é um artigo muito detalhado em relação à fisiopatologia da doença, também posso enviar, caso vocês tenham interesse. Então, ele fala da disfunção mitocondrial. Então, a mitocôndria é uma organela fundamental para o nosso organismo. Ela está envolvida diretamente com a produção de energia, o ciclo, né, celular, com a respiração celular. É ela a fonte de energia para o funcionamento de toda a célula, e uma delas são os neurônios, né? Então, as mitocôndrias, elas ficam no corpo celular, e elas têm que percorrer todo o axônio, que é essa região aqui, tá? E ir até a sinapse, ou melhor, até as terminações nervosas, onde ela vai participar, fornecer energia para os mecanismos envolvidos na sinapse. A sinapse, então, faz a comunicação entre um neurônio e o outro. Então, ela faz com que o impulso nervoso se propague de um neurônio para outro, por exemplo, tá? Então, essa região aqui da terminação nervosa, ela é uma região que demanda muita energia. Então, a mitocôndria ela tem que percorrer esse caminho para fornecer energia para o bom funcionamento da célula. Uma outra função importante da mitocôndria é a homeostase de cálcio. O que isso quer dizer? É ela que controla a quantidade de cálcio dentro da célula e fora da célula. E por que esse controle do cálcio tem que estar adequado? Muito cálcio dentro da célula faz com que sejam ativadas proteases, que são enzimas, são proteínas que degradam a própria célula. Então, se por algum motivo esse controle do cálcio for perdido e tiver um acúmulo de cálcio, por exemplo, dentro da célula, ocorre degeneração dos neurônios. As próprias enzimas e as próprias proteínas começam a degradar, começam a ser ativadas de maneira desregrada e começa a causar degeneração desses neurônios. Tá? E o que acontece na esclerose lateral amiotrófica é que, com o acometimento da mitocôndria, e vários estudos, esse aqui cita, vários estudos em que foram avaliados o neurônio motor, né, de pacientes e de ratos também, estudos feitos em ratos, né, avaliou os neurônios motores e viram que as mitocôndrias desses neurônios motores, elas estavam em maior tamanho, com vacúolos no seu interior, ou seja, com áreas de degeneração dentro da própria mitocôndria, mostrando que tinha um envolvimento da mitocôndria na patologia da doença, tá? Então, além desse mau funcionamento da mitocôndria, o deslocamento da mitocôndria do axônio para a fenda sináptica, para as terminações nervosas, também está comprometido. Então, além de não ter energia para a célula funcionar, além de não ter, ou melhor, de ter muito cálcio ativando proteases que degradam a célula, a mitocôndria ela não consegue deslocar até o principal local da célula que precisa de mais energia. Então, isso tudo faz com que haja uma degeneração e uma morte do neurônio. Esse é um dos mecanismos. Um outro mecanismo a gente chama de excitotoxicidade glutamatérgica. Então, o glutamato, ele é um transmissor excitatório, um neurotransmissor excitatório. Ele é produzido, essa figura aqui ajuda a gente a entender um pouco melhor. Ele é produzido pela terminação pré-sináptica. Então, aqui está um finalzinho de um neurônio, aqui foi o axônio, e aqui a terminação nervosa, tá? O glutamato, ele é produzido e liberado na fenda sináptica, e ele vai agir em receptores do neurônio pós-sináptico. E aí, sim, vai propagar um impulso. Quando ele faz isso, ele estimula a entrada de cálcio também dentro do neurônio, né, pós-sináptico, para a condução do impulso nervoso. Então, ele ativa receptores pós-sinápticos, ele é um neurotransmissor excitatório. Com isso, há influxo de cálcio no neurônio pós-sináptico para propagação do impulso, e o excesso de glutamato, que fica na fenda sináptica, é degradada por proteínas transportadoras, porque se elas não estivessem presentes, haveria uma grande estimulação dos neurônios pós-sinápticos, um grande influxo, ou seja, uma grande entrada de cálcio dentro dos neurônios pós-sinápticos, e como a gente já viu, né, como eu já citei, esse cálcio em excesso dentro da célula ativa as proteases e ocorre, então, degeneração e morte celular. E é exatamente isso que acontece na esclerose lateral amiotrófica. Essas proteínas transportadoras, elas estão em quantidade reduzida
e funcionalmente reduzidas, né? Então, em quantidade e em qualidade. Elas estão em menor número e menor função. Então, o que acontece? Acumula glutamato na fenda sináptica. Então, vai haver uma perpetuação do estímulo nervoso, além do necessário para aquela célula, e ocorre morte celular. Tá? Então, essa é uma outra hipótese para o motivo, né, da doença acontecer. E existem outros mecanismos, por exemplo, a presença de radicais livres em excesso. Então, toda e qualquer reação que acontece no nosso organismo gera um produto que é um produto funcionalmente ativo, vamos dizer assim, um produto benéfico para o organismo, e como se fosse um lixo, né, o que sobra daquilo que são os radicais livres, que são produtos que não são benéficos para o nosso organismo. Mas nós temos enzimas que fazem reações nesses radicais livres e que fazem com que eles não sejam maléficos para o nosso organismo. Essas enzimas, elas degradam os radicais livres. Essa é uma função, por exemplo, da superóxido dismutase. Ela tem uma ação antioxidante, ela neutraliza esses radicais livres. Quando a produção de radicais livres excede a capacidade do corpo de neutralizar esses radicais, ocorre o que a gente chama de estresse oxidativo, ou seja, um excesso de radicais livres que é tóxico para todas as células, inclusive para macromoléculas, que a gente chama, né, no interior da célula, e também para o DNA. Então, os radicais livres é a ideia, por exemplo, do tabagismo, né, produção de radicais livres, e agressão no material genético, favorecendo a ocorrência de mutações. Tá? Então, isso é um dos mecanismos que acontece. Outro mecanismo é a neuroinflamação. Então, a ativação de células, como os astrócitos, como a micróglia, que são células benéficas para o nosso organismo, mas que, se ativadas em excesso, passam a produzir citocinas inflamatórias e ocorre, então, uma inflamação do nosso sistema nervoso. São vários mecanismos, eu trouxe esses, existem outros mecanismos, né? Esse é um artigo também que cita todos esses mecanismos, é bem interessante, posso mandar no final também. Um último mecanismo que eu vou falar, e que tem mais relação com as proteínas, né? Que vocês já ouviram falar, que conhecem mais, na verdade, a função dessas proteínas, a TDP-43, FUS, superóxido dismutase, elas são proteínas ligantes de RNA. Então, elas protegem, elas se ligam ao RNA e protegem o RNA de degradação. Quando elas não estão funcionando, o material genético ele fica exposto às toxinas e aos radicais livres, que vão ali, agridem o material genético, fazendo o desenvolvimento da doença. Então, o que acontece é uma alteração do metabolismo do RNA mensageiro, que é o material genético que sai do núcleo, vai para o citoplasma, para a produção de proteínas, tá? Então, esse RNA mensageiro tem o seu metabolismo alterado, inativação do sistema de proteção do material genético, então essas proteínas produzidas de maneira errônea não conseguem fazer a função de proteção do material genético, ocorre, então, a alteração da produção de proteínas, e essas proteínas não funcionantes, aberrantes, elas se acumulam e favorecem ao mau funcionamento da célula, nesse caso, do neurônio que a gente está falando. Então, o acúmulo de agregados proteicos, resultante dessas mutações, levam à disfunção neuronal e morte celular. Tá? O que acontece, na verdade, na esclerose lateral amiotrófica é tudo isso ao mesmo tempo. Por isso que é tão difícil a gente achar um medicamento que combata diretamente e definitivamente a doença, porque são diversas frentes de acometimento. Então, tem a excitabilidade glutamatérgica, e aqui a quantidade, né, de glutamato na fenda sináptica, fazendo ativação contínua, né, do neurônio pós-sináptico, causando degeneração, disfunção mitocondrial, e com isso disfunção de produção de energia para a própria célula. Essa mitocôndria não consegue percorrer todo o axônio para gerar energia no principal local da célula que precisa de energia, que é a fenda sináptica. Além disso, essas proteínas
produzidas de maneira mutada, elas se agregam e dificultam o funcionamento da célula, e também a neuroinflamação através da produção de citocinas inflamatórias pela micróglia e pelos astrócitos também. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo no paciente que tem esclerose lateral amiotrófica. E todas essas alterações vão fazer surgir alguns sintomas. Dependendo da mutação, o paciente pode ter sintoma, se apresentar no início da doença de maneira diferente. Então, existe a forma que a gente chama de limb onset, ou seja, de início nos membros, e o paciente vai se apresentar com fraqueza e atrofia muscular, emagrecimento, fasciculações, labilidade emocional. Então, labilidade emocional a gente chama quando o paciente flutua entre um choro imotivado, riso imotivado em situações inadequadas, essa flutuação de humor, a gente chama de labilidade emocional. Ou então o paciente pode ter bulbar onset, né, que é o início bulbar, e aí ele se manifesta primeiro com disartria, que é a alteração da fala, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, e a dispneia, que é a falta de ar. Então, o paciente pode se apresentar dessas duas maneiras, principalmente. E o que acontece na doença é o acometimento, aqui é a medula, né, como se fosse um corte, né, transversal, dessa maneira, assim, da medula. E, anatomicamente, a gente chama o corno anterior da medula, que é essa região aqui, desculpa. O corno anterior da medula, ele tem função motora. É aqui onde estão os motoneurônios, que a gente chama. A porção posterior da medula, o corno posterior da medula, tem função sensitiva. Esse é preservado na doença. Não há acometimento dessa região. E a doença começa de um lado, e está representado aqui com essa cor um pouco mais rosa, né? E vai propagando para o outro lado. Então, o que acontece é uma manifestação assimétrica, inicialmente assimétrica, né? Depois pode acometer os dois lados. E aqui, então, a morte celular no corno anterior, que é onde estão os corpos dos neurônios motores da medula. E daqui, então, aqui sai o segundo neurônio, que vai para o músculo. Tá? E aí, então, agora, juntando essa informação de primeiro e segundo neurônio, quais são os sintomas que o neurologista, né, ele olha para o paciente e fala, ó, você tem sinal de primeiro neurônio. É quando o paciente tem fraqueza muscular associada à espasticidade, ou então a hiperreflexia, é o momento que o neurologista pega o martelinho e começa a avaliar os reflexos profundos do paciente. Então, hiperreflexia, aumento de reflexos profundos, é um sinal de primeiro neurônio motor. Agora, se o paciente tem fraqueza muscular, mas também tem atrofia, hipotonia, fasciculação, hipo ou arreflexia, aí já são sinais de segundo neurônio motor. Então, se o paciente vem, por exemplo, com atrofia muscular no membro superior esquerdo, e nesse mesmo membro ele tem hiperreflexia, ou seja, ele tem a atrofia, que é um sinal de segundo neurônio, e tem hiperreflexia, que é um sinal de primeiro neurônio, aí a gente começa a suspeitar da esclerose lateral amiotrófica clinicamente, tá? E aqui eu coloquei esse quadrinho para ressaltar a ausência de sintomas sensitivos no início da doença e o bom controle esfincteriano também no início da doença. O grande problema é que, às vezes, a gente fala assim, a gente brinca, né, dizendo assim, o paciente não leu o livro. Às vezes o paciente não vem com esses dois grupamentos acometidos de maneira evidente, né? Então, a doença ela pode começar só com o primeiro neurônio. Ele pode ter só hiperreflexia, mas ainda não ter fraqueza. Ou então, o contrário, pode começar só com o segundo neurônio, ter atrofia, ter fraqueza muscular, mas não ter hiperreflexia. E é nesse momento em que o médico se vê diante de uma situação complicada, né? Porque ele tem que dizer para o paciente, dar o diagnóstico que o paciente tem, mas ele ainda não fechou o critério clínico para diagnóstico da doença. Então, é nesse momento que a gente tem alguma dificuldade, e aí eu trouxe esse slide aqui para mostrar. Se o paciente só tem sinal de primeiro neurônio, a gente chama de esclerose lateral primária. A gente não pode dizer que é esclerose lateral amiotrófica, porque ele não tem sinal de primeiro e de segundo, mas
a gente fica pensando que pode vir a desenvolver sinal de segundo neurônio depois. E é o que realmente acontece nos pacientes com esclerose lateral primária. Eles começam com o primeiro neurônio, mas após 2 anos, às vezes um pouco mais, começa a desenvolver sinal de segundo neurônio. O contrário também pode acontecer. O paciente pode ter só sinal de segundo neurônio. E aí a gente chama de atrofia muscular progressiva. Então, é uma maneira, uma forma de manifestação da doença no início. Então, depois o paciente pode desenvolver sinal de primeiro neurônio, desculpa. Então, são nomes, né, que a gente pode dar para aquela manifestação que está acontecendo. E é importante, nos casos hereditários, a gente pensar na paraplegia espástica hereditária, quando o paciente só tem sinal de primeiro neurônio, só tem hiperreflexia, e aí uma avaliação genética vai ser importante, ou quando o paciente só tem sinal de segundo neurônio e tem história familiar, por exemplo, ou passou daquela fase em que o paciente deveria apresentar o sinal de primeiro neurônio, 2, 3 anos depois, só mantém sinal de segundo neurônio, é importante fazer avaliação, por exemplo, da atrofia muscular espinhal e excluir no sexo masculino a doença de Kennedy, que é uma doença genética ligada ao X, e por isso acontece mais comumente nos pacientes de sexo masculino. Então, é esse momento em que a gente fica com uma situação complicada de fechar o diagnóstico do paciente. Tá? Tem uma outra situação que é comum acontecer, e que foi até pergunta na aula do Dr. Rodrigo, imunoglobulina. Por que às vezes o médico fala em imunoglobulina? A imunoglobulina tem alguma ação na esclerose lateral amiotrófica? Não, não tem. Mas o que pode acontecer é, às vezes, um paciente mais jovem, que é fora da faixa etária, né, comum da esclerose lateral amiotrófica, se apresenta com uma fraqueza, de maneira simétrica, sem sintoma sensitivo, com bom controle esfincteriano e só tem sinal de segundo neurônio. Existe uma doença que é chamada de neuropatia motora multifocal, que é uma doença associada a autoanticorpos, mas que às vezes esses autoanticorpos podem não ser detectados, tá? E que responde à imunoglobulina. Então, no caso de dúvida diagnóstica, aquele paciente que não está fechadinho com o primeiro e segundo neurônio, que se apresenta só com sinal de segundo neurônio, que é um paciente jovem, fora da faixa etária comum da esclerose lateral amiotrófica, muitas vezes o médico opta por fazer um teste com a imunoglobulina, porque, afinal de contas, a imunoglobulina retarda e tem uma ação na neuropatia motora multifocal. Então, às vezes, isso pode acontecer. Mas não que a imunoglobulina trate a esclerose lateral amiotrófica, mas sim porque o médico acha que não é esclerose lateral amiotrófica e é uma doença que se manifesta de maneira semelhante, como a neuropatia motora multifocal. E quais são as manifestações mais importantes, né? Então, alteração de humor, falta de energia, alteração pseudobulbar, né? Que é essa labilidade emocional que a gente chama, em alguns casos, declínio cognitivo, dor principalmente nos ombros, né? Por esforço muscular mesmo para fazer a movimentação. O paciente pode ter dificuldade de comunicação, dificuldade de deglutição, acúmulo de secreção, a função pulmonar pode estar prejudicada. O nosso intestino é músculo, né? Então, para a gente ter as nossas funções intestinais funcionando, se o músculo tem que estar funcionando, a gente tem que conseguir ficar na posição ereta, porque a ação da gravidade ajuda no funcionamento do intestino, e tem que ter força. Então, a musculatura do intestino também está prejudicada e o paciente acaba constipando, ficando com o intestino preso. Urgência urinária pode acontecer com a progressão da doença, porque a bexiga é um músculo também. Alterações na musculatura das mãos, então movimentos finos, abrir garrafa pode estar prejudicada. Cãibras podem acontecer também. Então, num paciente com esclerose lateral amiotrófica, o médico que está atendendo esse paciente, ele além de fazer o diagnóstico, ele tem que estar habituado com essas queixas e saber manejar o paciente, porque a gente tem que trazer qualidade de vida para o paciente. Então, não é só fazer o diagnóstico, é fazer o diagnóstico, orientar o paciente que aquelas situações podem acontecer e saber tratar e amenizar essas situações. Então, tudo isso tem que estar presente numa consulta de um neurologista com o paciente com a suspeita ou com o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica.
E aí, o que a gente faz quando o paciente chega com sinal de primeiro e segundo neurônio, com algumas manifestações dessa? O que a gente vai fazer para conduzir esse paciente? Então, a gente pede uma eletroneuromiografia, e aí é importante que a eletroneuromiografia seja solicitada de maneira correta. Então, para o paciente com esclerose lateral amiotrófica, a eletroneuromiografia tem que ser feita nos 4 membros, ou seja, nos braços, nas pernas, na musculatura paravertebral, que é essa musculatura, eu botei essa figura aqui exatamente para mostrar, é essa musculatura aqui, de cada lado. Então, o neurofisiologista médico tem que colocar a agulha nessa região para avaliar o funcionamento, e na musculatura bulbar, que é representada pela língua, por exemplo. Então, pode ser colocada por aqui, né, um músculo que fica aqui embaixo, ou diretamente na língua. Por que tem que ter avaliação desses 4 segmentos, bulbar, cervical, torácico e lombar? Porque a esclerose lateral amiotrófica, ela comete pelo menos 3 segmentos corporais. Então, se eu faço só membro inferior, eu só estou avaliando o segmento lombar. Aí aquele segmento está normal, mas eu não vi se o segmento torácico, se o segmento cervical e o bulbar estão acometidos. Então, a doença passa sem o diagnóstico. Então, para fechar o diagnóstico do paciente com esclerose lateral amiotrófica, tem que ter o acometimento de pelo menos 3 segmentos corporais. Para a gente achar esses 3 segmentos, o médico tem que avaliar os 4 segmentos corporais: bulbar, a língua, o cervical, torácico e o lombar. A gente solicita também uma ressonância de crânio, né, que aqui não está escrito, mas estava no slide anterior, da coluna cervical e da coluna lombar, para a gente excluir outros diagnósticos. Então, um paciente, por exemplo, que começa o seu acometimento nos membros inferiores, é importante ele ter uma ressonância da região lombar, para a gente excluir que tem alguma doença de compressão medular, por exemplo, causando esses sintomas. Tá? Feito isso, então a gente pede a espirometria para avaliação da função pulmonar. E é importante ressaltar que a espirometria, ela não deve ser só solicitada naquele paciente que já tem queixa, né, de falta de ar, mas sim antes da queixa, porque a gente já pode traçar algumas medidas, né, de fisioterapia respiratória antes da queixa do paciente, tá? E às vezes a espirometria vem normal, então a gente tem que solicitar a polissonografia. Qual é o raciocínio? Antes do paciente ter um acometimento evidente da musculatura respiratória a ponto de alterar a espirometria, ele começa a fazer uma dessaturação noturna. Então, antes daquela falta de ar, o paciente começa a cair a saturação à noite. E o exame de polissonografia detecta essa alteração. Nesse momento, o paciente já tem que começar a fisioterapia respiratória, já tem que começar a usar o BiPAP à noite, para retardar a progressão dessa alteração respiratória, que é o principal fator limitante, né, da sobrevida dos pacientes. Outra orientação importante, além da polissonografia para a gente detectar precocemente o sintoma, é a vacinação. Então, a gente sabe que os pacientes com esclerose lateral amiotrófica, devido ao comprometimento respiratório, eles ficam mais suscetíveis a algumas infecções, e toda vez que ocorre infecção, o paciente perde um pouquinho da capacidade pulmonar. Então, a gente diz que a capacidade pulmonar antes e após a infecção nunca é a mesma. Então, a gente tem que, de alguma maneira, prevenir a infecção, e uma forma de prevenir essa infecção é indicar a vacinação contra pneumococo e influenza. A vacina contra pneumococo é feita uma dose, né, intramuscular, que pode ser repetido depois de 5 anos, principalmente em estados de imunossupressão, e a vacinação contra a influenza é feita anualmente, né? Além disso, no início do diagnóstico, a gente faz um exame de sangue, principalmente com avaliação da função hepática, porque para fazer o segmento e utilizar a medicação, por exemplo, o riluzol, o paciente não pode ter disfunção hepática. Então, logo no início do acompanhamento, deve ser solicitado um exame de sangue, e naqueles pacientes que fazem uso de riluzol, a cada 3 meses é importante avaliar a função hepática, porque a principal indicação de descontinuar o riluzol é se o paciente tiver comprometimento da função hepática. Então, é importante esse acompanhamento a cada 3 meses. E aí, então,
logo depois de toda essa avaliação, a gente conversa com o paciente em relação às opções terapêuticas. Então, tem o Riluzol, que é uma medicação oral, e feita 2 vezes ao dia, um cuidado especial na função medular, então tem que ser feito hemograma para avaliar anemia, leucopenia, e também a função hepática. O edaravone, que é uma medicação venosa para grupos específicos de pacientes. Algumas vitaminas têm ação antioxidante, então a gente viu que um dos mecanismos para o acontecimento da doença é o estresse oxidativo, a oxidação, né? Vamos dizer assim, mais simplificadamente. E existem algumas vitaminas que têm ação antioxidante e que não são tão caras, né? Então, a metilcobalamina, por exemplo, é uma medicação, é uma vitamina que tem ação antioxidante, ela é prescrita de maneira intramuscular. Existe a formulação oral, gotas, mas o que se estudou foi em relação à metilcobalamina, e não a cianocobalamina, tá? Através da via intramuscular. E ela pode ser feita 25 miligramas 3 vezes na semana ou 50 miligramas 2 vezes na semana intramuscular. E claro que eu prescrevo 50 2 vezes na semana, que incomoda menos o paciente, né? E suplementos alimentares. É muito importante, o paciente com esclerose lateral amiotrófica tem que evitar o emagrecimento. A gente diz que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença de intenso catabolismo. Ela faz com que o metabolismo celular fique acelerado, então o paciente tem uma maior tendência ao emagrecimento. E o paciente com esclerose lateral amiotrófica emagrecer é perder músculo. Então, a gente tem que estar sempre atento, pesar sempre o paciente. A avaliação nutricional é fundamental, porque emagrecimento gera também perda de células de defesa. Então, o paciente fica mais suscetível a infecções, que é aquilo que a gente evita ao máximo no paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, os suplementos alimentares são importantes, aí prescritos por um nutricionista especialista no assunto. Além da metilcobalamina, na França, por exemplo, tem um grupo francês que prescreve muito vitamina C e vitamina E, pelo mesmo motivo da ação antioxidante dessas vitaminas. Não são coisas comprovadas cientificamente, mas são vitaminas que não são deletérias para o organismo e que, de alguma maneira, podem ajudar. A ventilação assistida, então tem que estar atento ao momento exato de começar o equipamento bilevel, né, que é o BiPAP. Então, acompanhamento respiratório é fundamental. A espirometria não está alterada, pedir a polissonografia, repetir, se estiver normal, repetir o exame 6 meses após, ou um pouco antes, dependendo da progressão da doença do paciente, mas intervir no momento certo, para retardar a progressão. Como eu já falei, o suporte nutricional adequado é fundamental, acompanhamento com fono. Então, a avaliação da voz, a avaliação da deglutição é fundamental também para prevenir complicações nesses pacientes. Muito importante evitar o uso de opioide e benzodiazepina. Alguns pacientes, como a gente sabe, eu já falei, podem ter alteração de humor, labilidade emocional, ansiedade. Alguns pacientes acabam recebendo prescrição de benzodiazepínico. E tem até alguns artigos que falam que os benzodiazepínicos ajudam na questão da ansiedade. Mas deve-se ter muito cuidado em relação a essa medicação, porque os benzodiazepínicos eles podem causar depressão respiratória. Então, dependendo do estágio da doença, tem que ter cautela na hora de prescrever essa medicação. Eu evito ao máximo, né? A gente vai ver mais para frente outras formas de agir em pacientes que têm transtorno do humor. Então, eu evito ao máximo o benzodiazepínico e os opioides, que são medicações para tratamento de dor, por conta da depressão respiratória. Então, o que a gente faz? A gente tenta dar qualidade de vida para o paciente, então a gente tenta controlar sintomas desconfortáveis da doença. Então, uma queixa muito comum que pode acontecer é a cialorreia, que é a salivação excessiva. Isso não acontece por uma produção excessiva de saliva, mas sim porque, agora aqui, por exemplo, eu estou falando, de vez em quando eu engulo, né? A gente engole automaticamente. O paciente com esclerose lateral amiotrófica tem a musculatura de deglutição mais enfraquecida, então esse engolir ocorre menos vezes, né? E o que acontece é um acúmulo de salivação. Quais são as maneiras que a gente tem de controlar isso, né?
Então, uma delas, desculpa que tem um errinho de digitação, são os antidepressivos tricíclicos. A amitriptilina, por exemplo, nortriptilina, o amitril e o pamelor, são medicações que, como efeito colateral, eles são antidepressivos, mas um efeito colateral da medicação é inibir a salivação. Alguns pacientes têm esse efeito, outros não têm. Alguns podem estar, mas eu tomo, e não tem. Alguns pacientes realmente não têm esse efeito de sentir a boca seca. Mas isso é um efeito colateral descrito, que nesse caso é um efeito benéfico. E o antidepressivo tricíclico também ajuda a combater esse emagrecimento. Então, esses antidepressivos tricíclicos, eles aumentam o apetite, então, de alguma maneira, eles evitam a perda de peso. E são antidepressivos, então atuam também no transtorno do humor que pode acontecer na doença. Então, são essas três frentes, né, que os antidepressivos tricíclicos podem ajudar. Na salivação abundante, na cialorreia, que a gente chama, na perda de peso, então ajuda a combater um pouquinho essa perda de peso, e no transtorno do humor, tá? Uma outra opção é o colírio de atropina, que aí é um colírio, a gente sempre tem que alertar, né, mas para ser colocado na cavidade oral, abaixo da língua, a gente pode chegar numa dose máxima de 6 gotas por dia, tá? Dando 2 gotas, 3 vezes, então a gente vai manejando dessa maneira. É importante não fazer uso abusivo, porque pode causar arritmia cardíaca. Então, o máximo de 6 gotas, mas não é 6 gotas de uma vez. A gente tem que fracionar essas gotas na cavidade oral. Pode usar um antidepressivo tricíclico e o colírio de atropina? Pode usar. A gente faz, às vezes, essa associação é comum fazer. Mas ter cuidado, fazer um eletrocardiograma de maneira regular, né, porque tanto o antidepressivo tricíclico quanto o colírio de atropina pode causar arritmia cardíaca. Outra opção é o adesivo de escopolamina. É um adesivo que a gente coloca na região mastoide, que é aqui atrás da orelha. Esse adesivo pode ficar até 72 horas e ele ajuda também no controle de salivação. A aplicação de toxina botulínica nas glândulas salivares também é um método que pode ser utilizado. Alguns pacientes respondem bem, outros não respondem. E, por último, a radiação das glândulas salivares. Então, esses são os métodos que a gente tem de controle da cialorreia. Outra complicação que pode acontecer e que pode piorar a qualidade de vida do paciente é o aumento de secreção brônquica. E o que a gente pode fazer para diminuir essa complicação? Então, a nebulização com salina hipertônica, então é colocar NaCl a 20%, ou fazer uma composição de soro fisiológico com NaCl dentro da nebulização e fazer essa nebulização que ajuda a diminuir a produção de secreção e a mobilizar melhor essa secreção, tá? Outra técnica que a gente pode fazer é a técnica de empilhamento de ar, que vocês devem conhecer. Então, aqui a foto, né, está mostrando exatamente a posição que deve ser feita esse empilhamento de ar. O próprio cuidador, o familiar, aprendendo, consegue fazer. E dessa maneira, é feita através do ambu, você consegue empurrar o ar e depois, na medida que você tira o ambu, o paciente tem um estímulo de tosse para mobilizar a secreção, e isso é feito de maneira repetida. Então, essa técnica de empilhamento de ar é fundamental para a mobilização da secreção, pode ser feita 3 vezes ao dia, 10 a 15 repetições, e tem um equipamento, que é o Coffee Assist, que tem uma técnica mais fácil, né, é só você colocar os parâmetros ali, e que faz essa função de mobilização da secreção, tá? Então, é uma mobilização mecânica da secreção, o Coffee Assist. E acredita-se também em alguns artigos, né, que eu li, falando dos beta-bloqueadores. O propanolol, por exemplo, é uma medicação que pode reduzir a produção de secreção brônquica, tá? É muito importante dizer também que os beta-bloqueadores, eles têm ação antihipertensiva e diminuem a frequência cardíaca. Então, obviamente, que antes do médico prescrever essa medicação, ele tem que avaliar a pressão do paciente e a frequência cardíaca, né? Se o paciente tem tendência a uma pressão mais baixa ou a batimento cardíaco mais devagar, tem que ter cuidado na prescrição dessa medicação, tá?
Existe uma maneira, por exemplo, os pacientes que utilizam BIPAP, né? Como é que eu faço uma analogia para simplificar, né, na hora de explicar? Então, imagina o pulmão com muita secreção. Aquela secreção, imagina um chiclete, né? Quando o pulmão expande, aquela secreção dificulta a expansão, né? A expansibilidade pulmonar. Quando vai fazer o BIPAP, que é exatamente uma diferença de pressão, o pulmão cheio de secreção, ele não consegue se expandir adequadamente. Então, um pulmão com muita secreção, a eficácia do BIPAP fica prejudicada. Então, a gente geralmente orienta o paciente a fazer uma nebulização de salina hipertônica, por exemplo, para soltar aquela secreção, faz um ambu, empilhamento de ar, ou usa o coffee assist, tá? E depois aspira aquela secreção antes de fazer o BIPAP. Então, é como se você limpasse a via aérea para que o BIPAP tenha uma eficácia maior, né? Então, a gente aumenta o funcionamento, vamos dizer assim, do BIPAP quando você limpa, né, a via aérea dessa maneira. Então, só uma orientação que pode ajudar, né, em alguns casos. Um outro problema importante é a espasticidade, que é aquela rigidez muscular que é causa de dor nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então, alguns artigos falam da prescrição de baclofeno e tizanidina, que são relaxantes musculares. E por isso, a gente tem que ter cuidado nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica por conta do risco de depressão. É menor, depressão respiratória. É menor do que o benzodiazepínico, por exemplo, mas tem que se ter cuidado, né? Eu sempre oriento e indico a fisioterapia motora no sentido de exercícios de alongamento. Os exercícios de alongamento diminuem a espasticidade e previnem dor, à medida em que você mantém a amplitude dos movimentos do paciente. Então, isso tem que ser feito de maneira regular. Aqui eu coloquei os canabinoides, né? Na verdade, botei aqui alguns pontinhos de interrogação, porque os canabinoides eles são prescritos, né, tem comprovação de efeito na espasticidade, na esclerose múltipla. Na esclerose lateral amiotrófica, não tem essa comprovação, mas a gente diz assim que alguns médicos prescrevem de maneira off-label, que a gente chama, né? Então, é quando não tem uma comprovação de eficácia. Ele é indicado sim para a espasticidade na esclerose múltipla. Na esclerose lateral amiotrófica, a gente não tem comprovação. A cãibra também é comum nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e uma maneira de você controlar e diminuir é a hidroterapia. Eu sempre oriento, né, os pacientes nesse sentido. Reposição de magnésio pode ajudar, e água tônica. Água tônica tem uma substância que chama quinino. O sulfato de quinino, por exemplo, é uma medicação que melhora a cãibra, mas tem muito risco de arritmia cardíaca. Então, água tônica, né, água tônica é gostoso, então a água tônica tem uma eficácia contra isso em artigo, tá? Em artigo mesmo. Devido à presença de quinino na água tônica, ela pode ajudar no controle das câimbras. E alguns artigos falando em relação ao levetiracetam, que é um anticonvulsivante caro, tá? Mas que tem ação nas câimbras também, tá bom? Mais alguns sintomas, ansiedade e depressão, então os antidepressivos tricíclicos a gente prescreve, com todos aqueles outros benefícios que podem acontecer em relação à salivação, em relação ao combate à perda de peso. Mas também tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina ou os duais. Então, aí é a fluoxetina, é a duloxetina, venlafaxina, é a sertralina, paroxetina, existem diversas medicações que vão atuar na ansiedade e na depressão. Essas não vão ter ação benéfica em relação à salivação, por exemplo, e a perda de peso. Inclusive, alguns desses, a venlafaxina, por exemplo, inibe o apetite. Então, num paciente que você não quer que emagreça, não é tão interessante a medicação. Mas a gente acaba prescrevendo naqueles pacientes que não toleram os antidepressivos tricíclicos, né, que dá muito sono, o paciente acaba não ficando bem, e a gente acaba tendo que prescrever essas outras medicações. E é muito importante não esquecer de avaliar, né, no caso o médico, ou o paciente relatar dor e constipação, porque aí a gente tem que traçar algumas medidas para melhorar a dor e a constipação, que pioram muito a qualidade de vida dos pacientes também,
Tá? Então, todos esses sintomas têm que ser abordados numa consulta com o paciente com esclerose lateral amiotrófica. Isso muda a qualidade de vida desses pacientes. Muito importante em caso de emergência, que eu acho que, né, acho que é uma grande situação que pode acontecer, e o pior disso, né, é que muitos médicos também não estão adaptados com esse tipo de situação. Então, o paciente com esclerose lateral amiotrófica, da entrada numa emergência com falta de ar, a conduta tem que ser diferente. E em qualquer outro paciente, chegou com falta de ar, coloca-se a máscara para macromobilização e oxigênio lá em cima. Isso para qualquer tipo de paciente. Aliás, uma situação, isso também não acontece, que é no DPOC. O paciente com enfisema pulmonar, a gente tem que ter cuidado na hora de dar o oxigênio. Mas em todos os outros casos, é hábito do médico de emergência dar oxigênio. No paciente com esclerose lateral amiotrófica, isso não pode acontecer. Pelo menos não de maneira isolada. O médico não pode dar oxigênio na máscara de maneira isolada, sem estar adaptado ao BiPAP. Por quê? O problema do paciente com esclerose lateral amiotrófica não é a falta de oxigênio. A gente diz assim, a insuficiência respiratória, ela acontece ou porque o pulmão não está ventilando e o ar entra, porque o pulmão faz uma diferença de pressão, é uma coisa mecânica, tá? E também ocorre uma troca gasosa. Então, o ar entra, o pulmão é uma membrana, simplificadamente falando, né? E o oxigênio ele tem que atravessar essa membrana. Então, a insuficiência respiratória pode acontecer quando o paciente não consegue fazer a troca gasosa, que não é o caso da esclerose lateral amiotrófica, ou quando o paciente não consegue fazer o ar entrar, porque a mecânica ventilatória não está funcionando. Esse é o paciente com esclerose lateral amiotrófica. Então, o problema não é falta de oxigênio, o problema é a mecânica ventilatória que não está funcionando. E quem é que faz artificialmente essa mecânica ventilatória? É o BiPAP. Então, a partir do momento que a gente restaura a ventilação mecânica do paciente, a mecânica respiratória, o paciente começa a melhorar daquela saturação que caiu, tá? E uma outra coisa importante, o nosso sensor da respiração, quando você joga oxigênio, o corpo entende que tem muito oxigênio. Aí o que ele faz? Diminui a frequência respiratória, porque o corpo entende que chegou muito oxigênio. Aí piora a insuficiência respiratória. Então, se você dá oxigênio sem o paciente precisar do oxigênio, você causa depressão respiratória. O nosso sensor de ventilação fica confuso, né? E aí um paciente que já não tem a ventilação mecânica, a mecânica respiratória, adequada, aí ele ainda fica sem a mecânica adequada e sem oxigênio. Então, só utilizar o O2 se for associado ao BiPAP, se for associado a algo que restaure a mecânica ventilatória. E muitas vezes, só restaurando a mecânica respiratória, aspira o paciente, porque aí a secreção vai atrapalhar a difusão, né, do oxigênio, a troca gasosa, porque aí a secreção está na membrana do pulmão, então a gente limpa, aspira via aérea e coloca o BiPAP. Aspira via aérea e coloca o BiPAP. Dá oxigênio isolado vai piorar mais ainda a situação. Então, isso os médicos não estão muito adaptados, tá? E isso, a procura tem uma importância, assim, fundamental, que uma vez um paciente, eu estava explicando isso para o paciente, e o paciente, não, doutor, olha aqui o que eu ando na bolsa. E era um informativo da procura, exatamente falando isso. Então, ele andava com aquilo na bolsa, em qualquer situação de emergência, ele pegava aquilo deu uma segurança para o paciente, na verdade, que ele mostrava aquilo na emergência para se proteger de não darem oxigênio isolado. Então, é um informe muito interessante da procura, ajudando os pacientes. E aqui eu coloquei alguns artigos, também tem todos eles, caso seja necessário passar, que falam da ventilação mecânica não invasiva como melhora da qualidade de vida e como forma de retardar a progressão da doença, e principalmente da manifestação respiratória. Tá? Então, é muito importante não deixar de lado a fisioterapia respiratória. Já chegando mais próximo do final, não sei se vocês estão cansados, eu queria enfatizar aqui algumas perguntas, né? Então, já ouvi esse tipo de pergunta de estimulador do nervo frênico. O nervo frênico, ele
o diafragma, né, que é um músculo, não sei se vocês estão me vendo bem, mas é um músculo que fica embaixo, assim, do pulmão, e ele contrai e relaxa, ajuda na mecânica ventilatória. Como é um músculo, pode ser comprometido na doença, e ele fica fraco, então essa mecânica ventilatória fica prejudicada. O nervo que estimula o diafragma, ou seja, que leva o impulso para o diafragma funcionar, é o nervo frênico. Então aí surgiu a ideia, será que se estimular o nervo frênico a gente consegue restaurar a mecânica ventilatória? Então não possui evidência de estímulo do nervo frênico através de um dispositivo como se fosse um marca-passo, tá? Para a esclerose lateral amiotrófica isso não tem evidência. E uma orientação muito importante é fazer a gastrostomia e a traqueostomia no tempo adequado. Então, o que acontece muitas vezes é o paciente que vem perdendo peso, e aí você conversa em relação à gastrostomia, e, né, para evitar essa perda de peso mais rápido. Muitas vezes a gente perde o momento adequado. E aí, quando você faz a gastrostomia, o paciente já está tão emagrecido e pode, durante o procedimento da gastrostomia, que muitas vezes é feito por endoscopia, o paciente fazer uma dessaturação e uma retenção importante de CO2, que no pós-gastrostomia o paciente fica com uma qualidade de vida pior. Então, é importante ter um acompanhamento médico, fono, nutricionista, engajados, né, e falando a mesma língua, para que a gente não perca esse momento, e aí, na verdade, a gastrostomia vai ser maléfica ao invés de ser benéfica para o paciente. Então, tem um momento certo para se fazer esses dois procedimentos aqui. E ter a equipe multidisciplinar do seu lado, ter esse acompanhamento de perto. Tá? Aqui foi uma coisa só, está muito pequeno para vocês, eu tenho certeza, porque na hora de fazer a apresentação, a gente não conseguiu botar de uma maneira maior, mas é só para mostrar, existem artigos que falam sobre esses sintomas, e que depois eu posso passar também. Aí eu sempre trago no final esse relato, né, de um paciente meu, de consultório, que né, dos que marcou muito para mim, porque eu vi ali uma força extraordinária, né? Então, eu vou relatar o caso dele com autorização. Então, é um paciente de 70 anos, do sexo masculino, advogado, professor, foi ao consultório em janeiro de 2018 com queixa de fraqueza no membro inferior direito, então só na perna direita, então fraqueza e de maneira assimétrica, iniciado 6 meses antes. Associado a esse sintoma, ele relatava fasciculação. Não era assim, fasciculação, mas ele relatava o que dava a entender como uma fasciculação. Ele, né, não falou claramente esse termo. No corpo e perda de peso. Negava disfagia, negava dispneia, ou seja, não tinha alteração de deglutição nem falta de ar, não tinha alteração esfincteriana ou queixa de sensibilidade. E chegou ao consultório em uso de Riluzol. Como doenças, comorbidade, né, como outras doenças, ele tinha pressão alta, tinha pré-diabetes, colesterol alto, ácido úrico elevado e um aumento da próstata de maneira benigna, que é comum na idade. E não tinha casos semelhantes na família. Tá? No exame físico, ele tinha fraqueza nos membros inferiores, piora direita, ou seja, de fraqueza de característica assimétrica, atrofia na panturrilha direita, tinha uma fraqueza distal, desculpa aqui o erro, no membro superior esquerdo. Então, era no membro inferior direito e no membro superior esquerdo, assim, bem assimétrico. Os reflexos profundos estavam hipoativos, tá? Ou seja, ele tinha que 6 meses, então ele só tinha sinal de segundo neurônio, não tinha sinal de primeiro neurônio. Na eletroneuromiografia, então tinha o comprometimento, né, de segundo neurônio motor, inclusive na musculatura paravertebral, torácica e fasciculação difusa. Então ele tinha comprometimento de 2 segmentos corporais. A ressonância da coluna cervical não tinha nenhuma alteração que justificasse todos os sintomas, tá? Ele tinha uma discopatia degenerativa, mas que não era num grau que comprometesse tanto assim as funções. O exame laboratorial com pesquisas de neuropatia normal, sem alterações. E a espirometria tinha um distúrbio restritivo leve. Ele foi, então, indicado acompanhamento multidisciplinar, a vacinação, retornou em consultas subsequentes com queixa de piora na fala,
constipação, comprometimento de movimentos das mãos, além de dificuldade para tossir. Começou a ter um comprometimento respiratório. Infelizmente, depois, ele evoluiu, né, com uma pneumonia por broncoaspiração, ele foi internado no CTI, foi entubado, sedado, realizado gastrostomia, traqueostomia, e recebeu alta 1 mês após a admissão para acompanhamento domiciliar com home care. E essa situação foi muito marcante para mim, porque quando ele estava... Eu nem sei se a esposa dele sabe, mas no dia que eu fui vê-lo, né, eu acompanhei ele internado no hospital, e a gente estava naquela entuba, faz só ventilação não invasiva, com aquela dificuldade de definir, e aí eu cheguei perto dele e falei, Jorge, falei, não, desculpa, falei, é isso que está acontecendo, a gente infelizmente está tentando segurar e tudo, se for necessário entubar, você permite que a gente entube? E ele estava assim, já, né, sonolento por conta do desconforto da retenção de CO2, aí ele apertou a minha mão. Jorge, se você quiser, se for autorizado a entubar, aperta a minha mão. Que o ideal é que a gente tenha um consentimento do paciente. É claro que numa situação de emergência, a gente vai entubar o paciente para salvar a vida do paciente. Então ele apertou a minha mão e aquilo me deu uma segurança de que a gente podia continuar fazendo tudo que fosse possível, porque ele queria, né, e ele é muito assim, né, e ele permitiu que a gente fizesse, e graças a Deus, a evolução vocês vão ver aqui agora. Então, o Jorge, na recuperação, em alguns momentos preocupado, um pouco desconfortável, né, porque não é fácil ficar no CTI, né, mas ele sempre cooperando com as medidas que a gente traçava para ele, vai trabalhando isso depois da intubação, ele foi estudado, e, quer dizer, na verdade ele fez a traqueostomia, mas conseguiu ficar só com a macro, e fazendo ventilação não invasiva, o tratamento da fisiorrespiratório, foi para casa, tá? Então faz atendimento com o dentista, aqui ele sentado na sala. Isso é muito bom, também essa situação da interação com o ambiente familiar. Eu já fui visitar pacientes com esclerose lateral amiotrófica isolados num quarto. Então, o paciente não tem facilidade, né, para se mexer e ficava isolado no quarto, a família toda na sala. Então, isso não pode acontecer, tem que ter uma interação ali familiar e isso esse paciente tem com certeza. A filhinha dele, então aqui ele, né, fazendo a função de pai, assim, falando para ela que não deve fazer, não pode desobedecer a mãe, e aqui ele, numa situação de carinho aqui com a filha, e um exemplo, assim, de determinação, né, aqui ele lendo e se comunicando, né, através do dispositivo, ajudando, ele é advogado, então, eu sempre falo, o paciente tem que continuar fazendo aquilo que gosta de fazer, né, e a gente tentar da maneira, o médico, assim, social, o nutricionista, a gente tem que ficar tentando dar a melhor qualidade de vida possível para esse paciente. O Jorge é um exemplo para mim de determinação, e tem muitos pacientes assim, e não pode perder essa determinação. Né? A gente fica disso numa situação difícil, médico, porque ele tem que dizer as coisas, mas a gente não pode de maneira nenhuma tirar a esperança do paciente, a determinação do paciente. Então a gente fica numa situação de como dizer isso, e tem muitos médicos que não, infelizmente não sabem dizer da maneira correta. Aí eu trago aqui no final essa frase, que tem um pouco a ver com isso que eu estou falando, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente tem que saber, tem que estudar, mas na hora que a gente está diante do paciente, a gente não pode ser só um técnico que joga informação e que a gente tem que explicar, dizer que está junto, que vai apoiar, que vai atrás, que está do lado do paciente, né? Porque eles são mais importantes quando a gente se vê doente. Eu acho que é esse acolhimento, né, que a gente quer ter. E vá firme na direção de suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Então, a gente, se Deus quiser, vai conseguir mudar o caminho e o curso dessa doença. Aqui, agradecimentos, então, eu agradeço muito a procura, estou muito feliz de estar participando disso com vocês, é uma coisa que eu me empenho muito também nas doenças raras e na esclerose lateral amiotrófica,
Aqui é a nossa equipe lá do hospital, do ambulatório de doenças raras. Aqui são alguns pacientes com atrofia muscular espinhal. Aqui a nossa equipe novamente, eu deixo aqui o meu e-mail, caso queiram alguma informação a mais, alguns artigos que eu mostrei na aula, e o nosso Instagram, que lá a gente coloca algumas informações relacionadas às doenças, alguns informativos. Tá bom? Queria agradecer a todos, estou disponível para responder as perguntas, e mesmo depois que acabar o nosso tempo de pergunta, meu e-mail está aqui, vocês podem fazer contato comigo. Espero que eu tenha acrescentado aí a vocês e que a gente finalize, né, bem esse ciclo de palestras. Obrigada. Olá, doutora Karina, que aula maravilhosa, super completa. Parabéns. Confesso que eu fiquei com medo de usar muito termo técnico e, de repente, ficar difícil de esclarecer para vocês, mas espero que não tenha passado esse problema. Não, acho que foi bem clara, não, foi fantástica. Assim, tem muitas mensagens aqui, muita gente dando boa noite. Se eu for ler todo mundo aqui que está dando um oi, boa noite, parabenizando você, a gente vai ficar aqui até amanhã. Sim. Eu selecionei algumas perguntas. Sim. Tem algumas que são o mesmo tema. Muita gente perguntando. Então eu vou resumir já numa pergunta só, porque tem muita gente perguntando se citoneurin, se crono-B, se tudo isso é metilcobalamina. Então eu falei, eu já juntei todas numa pergunta só para te dar a oportunidade de responder que se vários tipos de vitamina B se são a mesma coisa. A pergunta é mais ou menos essa. Tá bom. Não é a mesma coisa, tá? Essa é a cianocobalamina, que a gente não tem, aqui no Brasil, a gente não tem a metilcobalamina, tem que trazer de fora, né? Então, essas vitaminas que a gente compra aqui na farmácia com facilidade, não tem essa ação, tá? O ideal é que seja a metilcobalamina, tá? Intramuscular, melhor do que a gotas, né? E nessa dose de 50 miligramas 2 vezes na semana ou 25 miligramas 3 vezes na semana. Então, tá. E aí, não. Tá. E a metilcobalamina injetável, ela também não se encontra pronta em farmácia, tem que mandar aviar em algumas farmácias que fazem, que são poucas, que eu dou 3 ou 4 farmácias que fazem isso exclusivamente para os pacientes de ela nessa dosagem, inclusive, né? Sim. Uhum. Tá, ok. Então já resolvemos aqui umas 10 perguntas aí sobre a metilcobalamina e as outras similares aí que estavam perguntando aí sobre as outras cobalaminas aí. Isso. O Cláudio Coloral está perguntando, quando a ela é familiar, ela é menos agressiva? Geralmente, sim. A ela familiar, ela tem um tempo de evolução mais lento, tá? Na grande maioria das vezes, e um prognóstico melhor. Então, entra naquele grupo que eu falei, dos 10%, que tem uma sobrevida muito maior. Então, a ela familiar, sim, tem uma evolução mais lenta e um prognóstico melhor do que a ela esporádica. Tá. O Ronaldo Santos, ele é voluntário aqui na associação, ele já instalou em torno de uns 500 TOBs aí. Uhum. Está falando o seguinte, doutora, é possível fazer alguma coisa quando o paciente de ela visivelmente entende tudo que é dito, mas não consegue se expressar? É como se a entrada de dados no cérebro estivesse 100%, mas a saída de dados, de alguma forma, estivesse truncada. Noto isso quando implemento a educação assistiva por meio dos rastreadores oculares. Desculpa, eu não entendi o final da pergunta, deu um corte. Que é como se a entrada de dados no cérebro estivesse 100%, mas a saída de dados estivesse de alguma forma truncada. Uhum. Quando implemento a comunicação assistiva por meio de rastreadores oculares. Olha, eu, assim, na verdade, eu indico o TOB, tá? Então, assim, eu tenho tem uma paciente que já usa, a gente se comunica, alguns que
têm dificuldade de se adaptar, resistem um pouco, e uns que não querem. Então, é muito complicado. Eu tive recentemente com um paciente que eu falei, poxa, eu venho aqui te ver, eu vejo ele em casa, eu venho aqui te ver, eu escuto todo mundo, eu vejo a cuidadora, a esposa, mas eu não consigo ouvir você, eu não consigo saber o que você sente. Quando a gente vai ver o paciente, o primordial é o paciente. Então, eu estimulo a comunicação através da movimentação ocular. A gente não tem, infelizmente, um medicamento que vá mudar isso, né? É claro que a gente estimula sempre a realização da fome desde o início para tentar retardar esse momento. Mas quando chega esse caso em que o paciente já progrediu, é fundamental a comunicação através da movimentação ocular. Eu tenho uma paciente também que ela tem mais sintoma bulbar, ela tem uma fraqueza nas mãos, mas leve, e a gente usa um quadrinho, né, daqueles de apagar, que escreve com a caneta e apaga, e a gente se comunica ali. Mas esses pacientes que não têm a movimentação das mãos, o único método que eu vejo é da movimentação ocular, e que eu estimulo muito nos pacientes, porque é importante, né, você que tem paciente ouvindo, é importante para a gente ouvir o paciente. Eu não gosto de deixar o paciente como tá ali no canto e conversando só com o familiar, não. O familiar é importante, mas é bom a gente ouvir o paciente. Tá, entendi. O Marcelo Salgado está perguntando se na ela esporádica, não na hereditária, na esporádica, pode ter uma mutação genética ou ela acontece sempre por fatores ambientais? Não, até pode acontecer. Na verdade, existem muitos fatores, mesmo genéticos, que a gente não conhece ainda, né? Então, pode sim ter fatores envolvidos. Na verdade, a gente acredita, né, que alguns fatores ambientais também possam agir no material genético, causando mutações que são deletérias, né? Essas mutações que a gente fala são as mutações mais conhecidas e que têm um caráter familiar autossômico dominante, né, que passam de geração para geração. Mas pode sim haver dano no material genético por fatores ambientais. Tá. A Denise está dizendo que o Leandro, marido dela, tem ela bulbar, foi diagnosticado há 6 anos e que ela pretende engravidar. E ela quer saber se o filho corre risco de herdar o gene da esclerose lateral amiotrófica. Se existe algo que possa ser feito, algum exame para ela saber se isso pode acontecer. Na verdade, ele tem, não sei se você falou nisso, ele tem história familiar ou é só ele? Não, O único da família? é o único da família. Isso, na verdade, é necessário um aconselhamento genético, porque se ele pode ser o primeiro caso, né? Então, acho até que também foi uma pergunta da aula do Rodrigo. A mutação acontece e ela passa por geração, mas ela começou em alguém. Então, aquele lá do início, antes dele, ninguém tinha. Ele pode ser a primeira. Mas aí o que você tem que ver? A idade em que começaram os sintomas. Então, se começou jovem, ou se começou depois dos 60 anos, por exemplo, que aí é mais comum ser esporádica. Se foi mais jovem, precisa de uma avaliação genética e de um aconselhamento genético. Mais objetivamente falando. Não necessariamente o filho vai ter, mas eu indicaria um aconselhamento genético, sim, uma avaliação genética. Tá. A Silvia Souza, lá de Recife, está perguntando se cãibra na garganta pode ser alguma degeneração da parte responsável pela fala e deglutição. Cãibra na garganta num paciente com esclerose lateral amiotrófica. Sim, pode ser já o início de uma disfagia, né? E que o fono tem que atuar, tá? Mas pode sim. Tá, então, Silvia, fono. A Silvana está perguntando se você tem conhecimento de algumas pesquisas promissoras. Então, na verdade,
eu, quando fui no Congresso Americano do ano passado, eu vi que tem vários estudos, principalmente nos Estados Unidos, né? Depois posso ir atrás dessas informações. Eu me surpreendi, na verdade, com a quantidade de estudos acontecendo no mundo, procurando uma cura, né? E eu sempre vou nos congressos e procuro porque os meus pacientes perguntam. E eu não gosto de estar naquela situação de não ter, infelizmente, o que dizer. Não é legal isso. Então, sempre que eu vou nos congressos, eu procuro os assuntos de esclerose lateral amiotrófica para ver o que tem de novo, né? E se já tem alguma coisa em evidência. Alguns estudos que mostraram substâncias que não tiveram benefício, mas muitos estudos em andamento. Sim, eu acho que é uma esperança que a gente tem que ter. Os estudos estão acontecendo, tá? Tem muita coisa acontecendo. Eu posso depois ir procurar informações direcionadas, caso alguém queira saber aonde acontecem esses estudos, mas a maioria nos Estados Unidos, tá? Mas tem, sim, muitos trabalhos que me deixaram na expectativa. Tá. Peraí que deu uma travada aqui, mas deixa eu continuar perguntando aqui. A Silvânia ainda pergunta novamente, devido ao comprometimento da esclerose lateral amiotrófica, como o paciente deve agir diante aos sintomas do COVID? Procurar um médico com qualquer sinal de contaminação ou aguardar ter sintomas, alguma coisa? Como deve agir? Ir para um hospital? O que você recomenda? Primeiro, assim, o ideal é que o paciente com esclerose lateral amiotrófica, ele tenha um médico que o assista nessas situações de emergência. Eu tive situações nesse sentido em que eu deixei o exame, pedi que o paciente coletasse o exame em casa, né? É claro que os sintomas que o paciente tinha permitiam que ficasse em casa, e, na verdade, o paciente e o cuidador estavam com sintomas, estavam positivos, né? Então, eu dei todo aquele suporte no sentido de qualquer sintoma de agravamento, aí não tem jeito, tem que ir para a emergência. Mas no início do quadro, tentar confirmar o diagnóstico ainda em casa, tá? Mas tem que ter um médico, todo paciente com esclerose lateral amiotrófica tem que ter um médico próximo, de fácil acesso, né, que eu quero dizer, para que possa fazer o rastreio dessa indicação, o momento de ir para a emergência. Eu não mando ir de cara, não. Eu tento confirmar o diagnóstico em casa, é claro, se a clínica permitir, mas se o paciente corre risco mesmo, insuficiência respiratória, aí tem que correr para o hospital, não tem jeito. Claro, perfeito. A Nica Moraes está dizendo o seguinte, que na Inglaterra, ela mora em Londres, próximo a Londres, que na Inglaterra fazem sempre gasometria e não espirometria. Tudo bem? Sim, também é uma maneira de você avaliar a função pulmonar. Então, através da quantidade, a gasometria, ela é um exame que analisa a quantidade de oxigênio, a quantidade de gás carbônico, a saturação de oxigênio, é um exame de sangue, né? Então, se tiver alteração, retenção de CO2 acima de 45%, existem critérios gasométricos que também indicam disfunção respiratória. A gasometria também ajuda nessa indicação, sim. É que a espirometria, ela é menos invasiva, vamos dizer assim, não causa dor no paciente. Então, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem vários locais que fazem, então é menos doloroso, vamos dizer assim. Mas também tem o seu critério assim, de ser feita a gasometria. Tá. A Luzia está perguntando, doutora Karina, boa noite. É normal a pessoa com ela ter ânsias de vômito ou vomitar ao escovar os dentes ou ao ficar restos de comida no canto da boca e ao retirar esses alimentos também ter ânsia e vômito? Sim, pode acontecer, tá? Isso não é comum, mas pode acontecer. Por quê? A gente tem um reflexo, a nossa deglutição e a nossa fonação, elas acontecem por um grupo de músculos que
funcionam de maneira síncrona, né? Eles têm um funcionamento coordenado, né? Quando você engasga, vamos dizer assim, né? Entrou alguma coisa na garganta, engasgou, a gente faz um reflexo de tosse. Então, a gente coloca para fora. Quando você tenta tirar, essa função descoordenada da musculatura pode estimular vômito. Sim, por uma disfunção dessa movimentação coordenada da musculatura. Isso pode acontecer. Isso não é uma coisa comum, mas pode acontecer pela incoordenação desses movimentos. Tá. A Denise ainda está perguntando se tem diferença entre cianocobalamina para citoneurin. Não, é o nome do sal do componente do medicamento, correto? Exatamente, é a mesma coisa. É a mesma coisa, e não serve para o paciente de esclerose lateral amiotrófica. Porque também perguntaram aqui, depois da sua explicação, se não é o ideal, mas se serve. Não serve, eu não tenho dizendo que serve. Tá. Não serve. A Manuela Diniz Ferreiro fala que o marido tem bastante dificuldade para dormir. Se existe algum remédio que ajude a dormir que ele possa tomar. Eu gostaria de, antes de responder, sempre que lembrasse que às vezes precisa ver se o problema para dormir não está ligado à falta de ventilação à noite também, né, doutora? Exatamente. Exatamente. A primeira coisa é isso, é avaliar a função respiratória durante a noite. Às vezes o paciente tem indicação de fazer o BiPAP à noite, não está fazendo, aí não dorme adequadamente, e evitar benzodiazepínico, que o benzodiazepínico tem uma função hipnótica, né, ajuda no sono, mas nesses casos, evitar, até porque aqueles pacientes, principalmente nos sintomas iniciais, eles não têm falta de ar, mas eles desaturam à noite. Aí você dá o benzodiazepínico para ele dormir, aí a função respiratória piora mais ainda. Então, evitar o benzodiazepínico, e existem algumas medicações antidepressivas, tá, que ajudam. Então, por exemplo, é óbvio que tem que ter uma avaliação médica, né? Não estou prescrevendo assim, mas só para conhecimento. Então, tem medicações, os antidepressivos tricíclicos, a amitriptilina, a nortriptilina, e tem também os inibidores da recaptação de serotonina. O Donarém, por exemplo, que é uma medicação que ajuda no sono. É um efeito colateral do remédio ajudar no sono. E o paciente que não tem transtorno do humor pode usar só um indutor do sono, que é uma medicação que a substância chama Zolpidem. É um indutor do sono, não causa depressão respiratória. Evitar benzodiazepínico e avaliar a parte da função respiratória à noite. Tá, perfeito. É sempre importante isso, porque muitas vezes o familiar ou o próprio paciente acha que tem um problema para dormir, às vezes só pela mobilidade, isso, e muitas vezes é uma falta que nem se dá conta. Uma coisa que pode também, além de toda essa avaliação que a gente está falando, né, da parte respiratória, a melatonina. A melatonina é uma substância que o nosso corpo produz, né, mas algumas pessoas, às vezes por conta da idade, produzem menos. E a melatonina, o nosso corpo naturalmente produz à noite. Então, a diminuição da luminosidade faz o nosso corpo produzir melatonina para a gente poder dormir. Então, existem comprimidos de melatonina, que quando o paciente tem falta da melatonina e toma esses comprimidos, ocorre uma indução do sono. Induz o sono e prolonga o sono. Como não é uma medicação, né, que o nosso corpo está acostumado, ele não tem grandes efeitos colaterais, grandes preocupações em relação à melatonina. Então, é uma substância natural que pode ser utilizada. Aqui no Brasil, ou faz em farmácia de manipulação, né, ou tem que importar. Só dessas duas maneiras. Na farmácia normal não tem a melatonina. Tá, perfeito. Estamos terminando aqui. A Luzia, que falou do enjoo, da ânsia de vômito que o marido sente, perguntou se tem medicação para isso, para que ele não sinta isso. Uhum. Na verdade, além da fono, que é importante ter, as medicações procinéticas, né? Então, a bromoprida, o Plasil pode ajudar.
e não estimular, né? Não tentar estimular. Fazer um trabalho de fono adequado, né? Para não precisar ficar estimulando e causar o vômito, entendeu? Então, existem algumas medicações antieméticas, que a gente chama, mas o mais importante é, se o vômito é causado por estimulação, então tentar de alguma maneira reduzir a estimulação e fortalecer o acompanhamento com a fono para esses engasgos, né, não acontecerem. Tá, perfeito, perfeito. Eu acho que nós terminamos as perguntas. Eu queria encerrar com a mensagem que a Silvânia escreveu aqui para você. Doutora Karina, muito obrigada. Quero ser sua paciente. Meu Deus, que ser humano incrível. Já te amo. Conheço vários profissionais incríveis na equipe multidisciplinar, mas médicos é difícil encontrar pessoas tão sensatas e humanas. Live maravilhosa. Obrigada. Me agradeço muito, e agradeço muito mesmo. Obrigada. Eu sei que ter esse tipo de feedback é importante. O Volney está fazendo uma pergunta, mas, Volney, essa pergunta não é para médico. Estimula sim. Volney, essa pergunta é para fisioterapeuta respiratório, tá? Então, depois você fala com a doutora Simone ou com a doutora Alessandra, que é para elas, tá bom? Não é para médica. Sobre IPAP, de tríloge, essas coisas, mas não cabe eu, aqui. Assim, sinceramente, eu nem invado a área com certeza elas vão responder muito melhor do que eu, com certeza. Tá. Então, eu acho que respondemos todas as perguntas. O pessoal tem muitos agradecimentos, muitas pessoas elogiando a live. Depois você vai acompanhar lá no grupo, ver os comentários todos, quantas pessoas agradecendo, elogiando. Eu não realmente, se eu for ler tudo que está aqui, nós estamos com 120 comentários, nós vamos aí até com quase 2 horas, 1h50 de live. Então, depois você lê por conta, mas nós abordamos todos os temas, respondemos todas as perguntas. Eu queria muito lhe agradecer e dizer que nós encerramos mesmo as nossas lives com chave de ouro. Muito, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz de ter participado. Obrigada pelo convite. Obrigado eu e boa noite. Boa noite para vocês. Obrigado.